Queridos, eu quero falar com vocês. Quando não nos transformamos, nos conformamos. Quando não há em nós uma transformação, haverá em nós uma conformação. Aos Romanos, Paulo disse que o meio de escapar da conformação a este mundo, ou seja, de amoldar-se ao padrão desse sistema que se opõe a Deus, é buscando a transformação do nosso entendimento. Apesar de, à primeira vista, a conformação com as coisas deste mundo serem externas, a transformação que nos livra, que nos faz escapar de sermos conformados com o mundo, inicia-se internamente, na absorção da palavra de Deus, no entendimento das mensagens cristocêntricas e apostólicas, na comunhão com os santos, no processo diário de busca e culto. Pois aos Romanos, no capítulo 12, Paulo disse que é necessário entregar o corpo, pois o corpo faz real a sua vida. É o corpo que se movimenta, sua identidade no ir e vir, que mostra quem tu és, que tipo de vida tu levas. E Paulo diz que se eu não entrego o corpo, ou seja, uma vida cultica, pois ele usa 3 palavras de culto: sacrifício vivo, santo e agradável, eu não conseguirei entender, assimilar, viver a vontade de Deus para a minha vida. Para fugir do ato de se conformar com esse mundo e aceitar as propostas deste mundo, suas ideologias, aquilo que o mundo aplaude, eu concordar, aquilo que o mundo abraça, eu não rejeitar. Quando eu me conformo, ainda que eu não abrace o que o mundo abraça, eu não me oponho. Ainda que eu não vibre com o que o mundo vibra, eu não me entristeço. Ainda que eu não me erga juntamente com ele, eu fico na minha, enquanto o mundo se levanta contra Cristo, contra seus princípios e contra as Escrituras Sagradas. E o máximo da minha reação, se é que eu sou um conformado com este mundo, é virar um net crente e comentar: não julgueis. É concordar com a teologia progressista e dizer: cada um tem sua verdade, cada um serve a Deus à sua maneira. Todo conformado é acovardado. E aos poucos nossa identidade cristã vai sendo destruída. E por não buscar a renovação do meu entendimento pelo poder das Escrituras, a renovação não é das Escrituras, é do meu entendimento. A Bíblia não se renova, ela me renova. O que se renova é o meu entendimento sobre ela. Pois na Bíblia nós temos as 4 bases da teologia: criação, queda, redenção e consumação. E teologia é ciência. E ciência tem métodos de estudos, e por ter métodos de estudo, vai se descobrindo novos conhecimentos, novas técnicas, a partir de seus gêneros, a partir de seus modos de escrita, a partir da língua original, e assim meu entendimento vai sendo renovado. E eu vou aprendendo com o pregador que prega de modo textual, de modo temático, de modo expositivo, e minha mente vai sendo transformada. Mas se eu não me entrego a isso, eu corro o risco
de entrar na influência ou de ser influenciado pelos erros de Sansão e me tornar um crente sonzão. Porque é sempre meio lá, meio cá. E eu quero falar com vocês sobre esse tipo de pensamento. Na realidade, basear a minha mensagem nesse pensamento que eu vos disse. Se eu não me transformo, eu me conformo. E Sansão foi um camarada que não evoluiu. Na palavra do coach, que parece que não descobriu o seu destino. O cara não destravou. Ele não cresce no conhecimento de Deus. Se você estudar sobre os libertadores e os juízes, formaram famílias, conduziram Israel às escrituras, e Sansão não formou família, Sansão não conduziu Israel às escrituras. Os outros libertadores, juízes, profetas, líderes, traziam Israel para a oração. Sansão nunca fez uma reunião coletiva para Israel orar. Na realidade, ele só orou 2 vezes na vida, pelo menos nos textos que temos sobre ele. A primeira é quando ele mata 1000 homens com a queixada de jumento, e quando ele vai orar, ele diz assim: o Senhor vai deixar eu morrer de sede? E a segunda vez que ele ora é lá no templo de Dagom: morra eu com os filisteus. E Deus disse: venha. Não sabe orar? Venha. Era um homem de pouca oração. E de todos os juízes e libertadores, Sansão foi o homem que teve o ministério mais curto, porque ele não renovou-se no seu entendimento. Ele não buscou mais Deus. Ainda aqui eu meditava 1 Reis 18, a Bíblia diz assim: e Obadias temia muito ao Senhor. Aí quando Obadias se encontra com Elias, ele diz assim para Elias: eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então a primeira parte de 1 Reis 18 diz que ele temia muito. E o segredo disso é quando ele conversa com Elias: eu temo a Deus desde a minha mocidade. Ou seja, o temor a Deus foi acrescentando enquanto a idade chegava. Quanto mais velho Obadias ficava, mais temente a Deus ele se tornava. Sansão não. Sansão teve pais tementes a Deus. Sansão nasceu por um milagre. Sua mãe era estéril. O nome Sansão significa sol, luz. Sansão era uma máquina de matar. Sansão foi chamado para ser a espada do juízo de Deus contra os filisteus. O Espírito de Deus o capacitava para que ele revelasse o poder de Deus na sua geração. Mas esse homem preferiu viver perigosamente. Quando é que eu estou me conformando ao invés de buscar a minha transformação do meu entendimento a respeito dos propósitos de Deus para a minha vida? Primeiro, quando eu me envolvo em relacionamentos carnais e perigosos. Se os irmãos perceberem, o capítulo 16, a partir do versículo 1 diz: Sansão foi a Gaza, viu ali uma mulher prostituta e se deitou com ela. Chega em Gaza, viu a mulher, agradou os olhos e já vai para a cama. Relacionamento carnal e perigoso. Porque a carne, que na linguagem de Paulo é o desejo interno que não quer nenhum tipo de restrição e deseja todo tipo de liberdade, não quer esperar o tempo de construção de nada. É tudo na velocidade, é tudo pelo prazer e pelo momento. Deixa a vida me levar, a vida leva eu só tenho essa vida, eu tenho que vivê-la agora. Relacionamentos carnais e perigosos. Depois do versículo 2 diz que os gazitas, os habitantes daquele ambiente, ouviram que Sansão estava ali e lhe puseram espias na porta da cidade. E durante a noite inteira disseram: vamos aguardar
e pela manhã a gente mata ele. Sansão se levanta por volta da meia-noite, espertão, arranca os portões da cidade com o intuito de amedrontar aqueles homens, mostrar que ele tem poder, e aqueles homens então desistem de matá-lo, porque Sansão gosta de relacionamentos carnais e perigosos, porque ele é inimigo daquele povo. O que ele quer se envolvendo com uma prostituta da terra daquele povo? No ambiente em que ele está de pecaminosidade e prazer, os inimigos estão próximos a ele, quase a matá-lo, porque ele gosta de uma vida carnal e perigosa. Ele brinca com o seu segredo, ele brinca com o pecado, ele perde a vida. E a outra mulher também perde a vida quando ele se vinga. Versículo 4: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Mais uma vez, entre os filisteus, ele valoriza acima de tudo o prazer e não a sua missão de ser o juiz de Deus contra aquele povo. Um servo de Deus, criado num lar piedoso, agora é escravo de seus próprios prazeres e vai se tornar alguém humilhado pelo seu próprio inimigo. Entenda, por favor, que o diabo não tem pressa em nos levar aos relacionamentos carnais e perigosos. No primeiro relacionamento, os inimigos estão cercando o ambiente onde ele está. No segundo relacionamento, versículo 5, os príncipes dos filisteus, os governantes dos filisteus vieram a Dalila e disseram: conquista Sansão e pergunta de onde vem a força dele e como podemos dominá-lo. E diz o texto: e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. É um relacionamento carnal e perigoso, porque como ele gosta das facilidades, tem alguém agora que está ganhando dinheiro para descobrir o seu segredo, e o diabo não tem pressa. Se você já leu a história desse jovem, você percebe que no capítulo 14, versículo 10, ele se assenta na roda dos filisteus e joga com eles, faz joguinho, faz piada, enigma, segredinho, quem pode e quem não pode, quem sabe e não sabe. Ele já está entre eles. No início do capítulo 16, ele está com uma prostituta. A partir do versículo 4, ele está com uma mulher de influência entre os governantes dos inimigos do povo de Deus. O diabo não tem pressa. Ele começa sentado na roda, depois ele está na cama com a prostituta. Agora ele vai se afeiçoar de Dalila, que vai estar com ele por causa de dinheiro. Isso é realidade, mas não é novidade. E no fim, ele está morto no templo dos filisteus. Aquele que começou na roda, terminou morto no templo dos inimigos. Porque o diabo não tem pressa. O Salmo de número 1 diz que você só é bem-aventurado se você não anda no caminho dos ímpios, se você não se detém na roda no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Olha como o texto é lindo. Bem-aventurado aquele que não anda. Você começa andando pelo estilo de vida deles, você começa andando segundo as piadas deles, você começa seguindo os princípios deles. De repente você se detém no caminho do pecador. E por último, o diabo te quer assentado na roda do escarnecedor. Ninguém se assenta de vez. Ele começa ouvindo, para no caminho e depois está sentado. Ouvi um pastor experiente dizer: o diabo vai se abaixar e vai dizer a você: monta que eu te levo. E o camarada monta, e o diabo vai levando, e ele vai desonrando pais e vai crescendo, desonrando a justiça e vai crescendo, quebrando princípios e vai crescendo, desonrando pastores e vai crescendo, desonrando Deus e vai subindo. Quando o diabo percebe que você não consegue voltar mais, o diabo se levanta e diz: agora se prostra, porque quem vai montar sou eu. Segundo lugar, você está se conformando com esse mundo quando você leva a sua vida por interesses próprios.
Por que Sansão permanece com Dalila? Olha a pergunta dessa mulher. Eles iniciam o relacionamento do versículo 4. A primeira pergunta dela para ele no versículo 6 é: fala para mim, de onde vem a tua grande força? Como é que eu poderia te amarrar para você ser afligido? Ele deveria olhar e dizer: é demônio. Ele deveria olhar e dizer: isso aqui está estranho. Irmão, Sansão perdeu para o Caneta Azul. O Manel do Caneta Azul, dando entrevista esses dias, eu ri demais. Ele levou uma mulher e estava achando ela linda, e ela disse que era noiva, e ele, tudo bem, bora noivar. E ela ficou 4 dias na casa dele, e de repente ele mandou ela vazar e disse: vou casar com tu mais não. E ninguém estava entendendo nada. E quem entrevistou perguntou: por que você desistiu de casar com a mulher? Ele disse: 4 dias na minha casa ela só perguntava pelos meus bens. Sansão perdeu para o Caneta Azul, um cabra cheio do Espírito Santo, um homem que era um instrumento de Deus para aquela geração. Não pondera, não pensa, não reflete. E ela diz: como é que eu faço para te tornar um homem comum? Só que ele, aquele que foi chamado para cuidar de Israel, aquele que foi chamado para pensar no outro, só pensa em si. O interesse próprio não é só dela, é dele também. Ela está com ele pelas moedas de prata que ela vai receber, e ele está com ela pelo sexo fácil. Perceba que é um relacionamento abusivo. Ele usa a Dalila para o seu prazer sexual e pela emoção do perigo, porque cada vez que ele falava: me amarra com cordas, ela conseguia cordas. Aí ele dormia e ela gritava: Sansão, vem os filisteus aí. Aí ele, prá, te enganei, mozão. Aí ela de novo, ela dizia: fala a verdade, como é que faz para te amarrar? Ele diz: pega cordas mais firmes que essas. Alguns comentaristas dizem que na segunda vez ele pediu tripas de animais. Arruma tripas de animais e me amarra, para tu ver se eu não fico um homem manso, fraco, igual aos outros. E ela faz com que ele durma. Eu não sei que feitiço era esse. E ali ele ficava de boa, e ela vinha, aquele camarada era amarrado. Aí ela: Sansão, os filisteus. E ele, prá. Aí ela diz de novo: ele diz: te enganei, Dadá, te enganei. Ele está brincando com o perigo, porque ele está percebendo que ela o quer como um homem comum, e ele não foi chamado para ser comum. Ela o quer como qualquer homem, e ele não foi chamado para ser qualquer homem. Ele está prestes a perder o sobrenatural, e ele está brincando com isso. Mas o sexo é fácil, e para ela o dinheiro está garantido. Maria chuteira, Maria gasolina, interesseira, Dalila, é mais fácil. Então, por que ele mantém esse relacionamento? Porque ele tem fácil o que só a carne quer. E por que ela insiste, se ele está enganando ela? O que ela disse no versículo 13? Até agora você zombou de mim e mentiu para mim. Se ele está zombando de você e está mentindo para você, por que você continuou no relacionamento? Porque ela também é interesseira. Entenda, por favor, ele é o herói de Israel, sim ou não? Aquilo que ele é por chamado, aquilo que ele é por natureza, aquilo que ele é porque já tem história, ela vai ter porque está tentando enganar um homem. Ela vai ser a heroína da nação dos filisteus. Por quê? Porque ela conseguiu escravizar o guerreiro, ela conseguiu envergonhar o herói de Deus. Então ela vai ser uma heroína a nível nacional. Aquilo que ele já nasceu sendo, ela precisa enganar para ter. Esses dois vivem um caso óbvio de: é melhor receber do que doar. Quanto mais Deus abençoava Sansão e lhe dava força para combater os inimigos, mas ele confiava em sua própria invulnerabilidade, e ele era irresponsável em seu comportamento. Tem uma nação precisando desse homem.
tem um futuro de glória para ele, mas ele brinca a todo momento, e quem vive brincando com seus momentos não construirá uma história permanente. John Flavel, ministro do puritanismo, escreveu uma frase que eu anotei e não quero perdê-la. Ele disse assim: ganhos externos estão na maioria das vezes ligados a perdas internas. Ao contrário disso, ganhos internos, renovação da nossa mente, crescimento em humildade, autocontrole e sabedoria, estão geralmente ligados a perdas externas nas finanças, carreiras profissional e relacionamentos desfeitos. Sansão teve uma grande perda interna, porque ele não quis perder Dalila. E como ele a mantém no relacionamento carnal, perigoso e interesseiro, ele vai perder o que lhe é mais importante. Quando estamos nos conformando com esse mundo, quando perdemos a perseverança. Versículo 16: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Sabe o que esse texto está dizendo? Que ela perturbava direto: me conta, se tu me ama, me conta, prova para mim que tu me ama, se tu quer provar que me ama, me conta. E a Bíblia diz que ele se angustiou até a morte. Sabe o que é isso? Eu vou morrer se essa mulher continuar perturbando a minha cabeça. Eu vou falar logo qual é o meu segredo. Ele perdeu a paciência, mas no sentido teológico ele deixou a sua perseverança. Juventude que me escuta, pastores que me escutam, igreja do Senhor que me escuta, o diabo é teimoso, ele não vai desistir fácil. Lucas 4,13 diz que, acabando o diabo toda a tentação, se ausentou de Jesus por algum tempo. Sabe o que ele estava dizendo? Lá na frente eu te tento mais um pouco, lá na frente eu estou te esperando. Efésios 2 versículos aqui, 6:13, Paulo diz no 13: tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora, igreja. E havendo feito tudo, continuar firmes. Não tem mais nada a fazer, pastor. Tem o que? Continuar firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E no 18, Paulo diz de Efésios 6: orando em todo o tempo. Porque o diabo não brinca. E por que a gente vai brincar com aquilo que é sério? Orando em todo tempo, coisa que Sansão não fazia, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança. Se você abre mão da perseverança em ler as Escrituras, se você abre mão da perseverança em jejuar, por causa de um pirulito você quebra jejum. Aí quando chega na música de adoração, eu dou minha vida por Jesus, está igual Pedro. Mateus 26 diz que morreria por Jesus, e Jesus disse assim: nem uma hora consegue ficar acordado comigo. O cara promete morrer e não consegue nem ficar acordado para orar. E ele perde a resiliência diante da insistência carnal e satânica. Mas uma coisa eu afirmo: o diabo é teimoso, mas a igreja é perseverante. O Espírito de Deus nos capacita a ir em frente, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas vulnerabilidades. Alguém pode dar mais um glória para Jesus? O diabo é teimoso, mas a igreja é perseverante.
Quando estamos nos conformando com esse mundo? Em quarto lugar, primeiro, a gente está se conformando quando valorizamos relacionamentos carnais e perigosos. Segundo, quando vivemos a vida com interesses próprios. O que é que tu vai me dar? O que é que eu vou receber? O que é que essa igreja vai me dar? O que é que eu estou fazendo aqui? É o crente sanguessuga, sempre quer receber. É o crente mar morto, sempre recebe e nunca tem nada para gerar na vida de alguém. É o crente com a síndrome de Sansão, leva a vida sempre por interesses próprios. Em terceiro lugar, você está se conformando com esse mundo quando você perde a perseverança, quando você cede diante das pressões da carne, do mundo e do diabo. Quarto lugar, você está se conformando com esse mundo quando você brinca com as capacidades divinas. Eu faço uma pergunta e a resposta é óbvia, é clara. A resposta é de Deus. Então eu pergunto, de onde vinha a força de Sansão? A resposta é clara, é óbvia. De onde vinha a força de Sansão? De Deus. E ela pergunta assim: de onde vem sua força? Como eu posso te tornar fraquinho? Já que você está ali, cabra, evangeliza. Vem de um Deus que tu não conhece. Mas deixa eu te contar uma história desse Deus aqui para tu ver. Irmão, fala desse Jeová, Sansão. Mas não, ele prefere brincar com a força. Amarra eu, pá. Amarra eu, pá. Amarra meu cabelo, pá. Vou perguntar de novo, a força vinha de quem? E por que ele não disse logo que não vinha dele? Por que ele não disse logo que se depender dele ele é fraco? Por que ele não diz logo que não tem segredo algum? Por que ele não diz logo que ele é fraco, dependente da graça e da unção que vem de cima? Irmão, cada vez que você não assume que é fraco, que é fraca, que é dependente, que se não orar cai, que se não orar desvia, que se não abrir a Bíblia é tola, é tolo. Cada vez que você oculta isso, você está brincando com coisa séria. E como que ele brinca? Ele brincou com o símbolo da sua força. Qual era o símbolo da sua força? Seu cabelo. Assim como o cabelo nunca tinha sido cortado, o espírito nunca tinha abandonado. Assim como o cabelo nunca tinha sido dividido, Deus nunca tinha o abandonado. Seu cabelo comprido era a sua coroa. Seu cabelo comprido era um símbolo de uma força intocável, de uma força pura e de uma força crescente. E ele diz a ela: olha, faça 7 tranças aqui no meu cabelo e amarra com uma estaca. Não, você estava brincando com os braços, quem sabe você estava brincando com as pernas, mas aqui não, no símbolo não. É um segredo entre você e Deus, é um reflexo da sua intimidade. Foi ele que disse: o nazireu não passa navalha na cabeça. Aí não, Sansão. E ele vai brincar com o símbolo da fé. Ele abre mão do símbolo do chamado. Repito, ele abre mão do símbolo do chamado para não abrir mão de Dalila. Abro mão do símbolo do meu chamado, mas não abro mão de você. Qual é o símbolo da nossa comunhão com Deus? O batismo. Quando você desce as águas, você está dizendo: morri para o mundo. E quando você levantou, você está dizendo: eu vivo para Jesus. Aleluia. Só que tem gente que está se esquecendo que se batizou e declarou publicamente que é de Deus e que faz parte da igreja. Então agora tanto faz congregar ou não, agora tanto faz estudar eclesiologia ou não, agora tanto faz orar em comunhão com a igreja ou não, porque você já abriu mão da eclesiologia faz tempo. Qual é o outro nosso símbolo da nossa fé, do nosso chamado e da nossa comunhão? A ceia do Senhor. Irmão, toda a aliança no Antigo Testamento era externa. A árvore, símbolo da aliança de Deus com Adão. A circuncisão, símbolo da aliança de Deus
Deus com Abraão e seus descendentes, a arca da aliança, símbolo da aliança de Deus com aquela nação de levitas e sacerdotes, o templo de Salomão, símbolo da aliança de Deus com Salomão. Todos os símbolos eram externos. Aí vem Jesus e diz: esse é o sangue da nova aliança. E o que é que você faz com o símbolo da nova aliança? Você toma, você come, faz parte da sua natureza, faz parte de você. Agora é interno, é uma nova aliança. Só que o diabo quer tirar isso da gente, e a gente vai abrindo mão dos nossos símbolos. Eu sei que você pode orar em pé, você pode orar deitada, você pode orar deitado, mas por que a gente ajoelha? Quando a gente está se ajoelhando, a gente está dizendo: eu sou pequeno e tu és grande, eu sou fraco e tu és forte. Mas o diabo está tirando isso de alguns crentes. Não ajoelha mais, não coloca mais a cara no pó, que representa o prostrar-se, o dobrar-se. Por que eu estou com a Bíblia aberta? Isso aqui é um símbolo. Eu poderia estar com a Bíblia fechada e estar confiando na minha mente ou no esboço aqui nessa tela, mas a Bíblia tem que estar aberta. Eu estou simbolizando: a sabedoria vem dela, a revelação vem dela. Nossos símbolos de fé não podem ser removidos. E tem gente me ouvindo aqui que está abrindo mão de coisas simples, mas que no mundo espiritual evoca autoridade, sede por Deus, respeito pela tradição da igreja. E Sansão agora olha para Dalila e diz: mexe, brinca, pode manipular. Gente, é pesado. Você me ajuda? Por favor, diga sim. Então tá bom, prometeu, mente não, hein? Ele brincou no versículo 7: me amarre. Pode falar isso? Ele brincou no versículo 11: me amarre. Ok. Quando você chega no versículo de número 19, ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as tranças do cabelo de sua cabeça. 20. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do sono, pensando que era como dantes. 21. Os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, amarraram-no com cadeias de bronze. Aquele que brincava fechando os olhos no colo de Dalila, tô mimindo. Aquele que brincava de dormir, fechando e abrindo os olhos, os filisteus vieram e arrancaram os olhos. Aquele que brincou de ser amarrado com cordas, versículo 21, foi preso com cadeias de bronze. E aquele que brincou de fazer trancinha no cabelo, teve seu cabelo arrancado. Porque enquanto ele brincava com Dalila ele brincava. Enquanto Dalila brincava com Sansão ela brincava. Mas agora Sansão brincou com Deus. E com Deus não se brinca. Não é mais cordas que vai amarrá-lo, é corrente. Não vai mais brincar de dormir e acordar, vai perder os olhos. Tudo isso porque se conformou, achou normal. Em hebraico o nome Dalila tem o mesmo som da palavra usada para noite. E 3, 4 vezes a palavra noite é citada nos primeiros versículos desse capítulo. E Sansão, cujo nome significa sol, ele não conseguiu brilhar nas trevas. Foi o contrário. As trevas o apagaram.
você está se conformando em último lugar quando você perde a sensibilidade e não percebe a ausência de Deus. Sansão, versículo 20: os filisteus vêm sobre ti. Ele despertou do seu sono e disse: sairei desta vez como dantes. Mas ele não sabia, ele não percebeu, ele não sentiu que Deus disse: agora eu me retiro, agora eu te abandono, agora eu retiro a minha unção, e você não vai nem conseguir brincar de ungido. E a Bíblia diz que quando ele tenta, não há mais força alguma, pois ele não percebeu que Deus já não estava ali. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, por favor, por gentileza, não aceite entrar num culto frio e sair frio. Não aceite chegar aqui e seu culto não fluir. Se você for aceitando, vai se tornando comum a ausência da glória, a ausência da graça. E chega um nível tão perigoso que a gente percebe quando Deus chega, mas não percebe quando Deus sai. Quando ele chega, a igreja está adorando e você diz: eu vou adorar também, porque eu quero isso para a minha vida. Quando ele chega, alguém está orando e você diz: eu vou orar também, porque eu quero isso para a minha vida. Quando ele chega, alguém está profetizando e você diz: eu creio nesse Deus, e você entra na dimensão. Quando ele chega, a gente percebe. Agora, irmão, quando você não jejua, você passa uma semana, um mês sem ler as escrituras, sem tirar um período de oração, e para você não faz mais diferença. Você perdeu a sensibilidade, você não está mais sentindo Deus chamar a sua atenção. É nesse momento que eu não condeno o sacerdote Eli, quando disseram a ele: a arca foi tomada. Ele se estremeceu e caiu e morreu. Enquanto ouvia a notícia da morte dos filhos, ele está bem. Mas quando disseram: o símbolo da presença foi levado, ele cai e morre. Ele queria a arca. Um outro exemplo, Gênesis 22, Isaac caminhando com o seu pai. Ele diz: papai, aqui está a lenha, papai, aqui está o instrumento do fogo, mas aonde está o cordeiro? É quando a gente está no culto e diz: cadê Cristo? Cadê meu rei? Cadê meu Deus? Cadê Jesus? Tu lembra de Mateus 28, Lucas 24, João 20, Marcos 16? É a mesma história. As mulheres chegando no túmulo para buscar Jesus. E quem está lá? Anjos! Se fosse a gente vendo anjo, oh glória, eu vi anjo, mistério, manto, anjo. E é dois, não é só um. E o anjo fala assim: ó, a quem buscais? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Olha que mensagem poderosa os anjos deram. Mas mesmo assim, elas olham para o anjo e falam assim: ó, cadê Jesus? Eu não quero anjos, eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Ou seja, eu quero o que me é mais importante, o que me é mais caro e mais precioso: a presença do Senhor. E algumas pessoas estão me ouvindo aqui agora. Eu concluo essa mensagem voltando para o versículo 31, que diz assim: e Sansão foi sepultado entre Zorá e Estaol. Isso é interessante, porque o capítulo 13, versículo 25 diz que o Espírito de Deus começou a encher Sansão entre Zorá e Estaol. Onde ele começou, ele foi trazido, ele voltou ao ponto de partida, só que agora morto. Quando ele derruba o templo de Dagon, ele morre com seus inimigos e volta ao início defunto. E o Espírito de Deus, enquanto eu dirigia, orando por essa palavra, ouvindo canções de adoração e refletindo nesse retorno de Sansão, fez arder no meu coração a seguinte reflexão: você também pode voltar ao ponto de partida hoje. Você pode voltar ao primeiro amor hoje.
Jesus está te convidando a voltar ao início de tudo hoje. Mas não precisa ser morto, não precisa com o ministério destruído, não precisa ser totalmente acabado. Jesus trouxe essa palavra aqui para dar livramento a alguém e para despertar a mente de outros. Eu estou te convidando para o ponto de partida. Lembre-se de como eu te enchia, de como eu te direcionei, de como eu te levei. Por quê, pastor? Porque você tem um referencial maior, você tem um referencial perfeito. Sansão nasceu por um milagre, mas Sansão não é o nosso referencial maior. O nosso referencial maior é aquele que também nasceu por um milagre. A mãe de Sansão era estéril, mas a mãe do nosso Salvador era virgem, e ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Sansão, em sua última ação, destruiu os que estavam perto dele, mas o nosso Cristo, em sua última ação terrenal, ele não gerou destruição. Ao contrário, quando ele bradou está consumado, ele estava gerando vida, libertação, comunhão com o Pai. O nosso referencial perfeito é Cristo. Sansão, o sol que se apagou com as trevas das tentações. Jesus, a luz do mundo. Herodes não apagou, a cruz não apagou, a morte não apagou, o diabo não apagou o seu brilho, e até hoje ele brilha em nossos corações pelo poder do Evangelho. É esse Cristo, é esse libertador, é esse juiz que está convidando alguém aqui. Volta para o ponto de partida. E volta para o ponto de partida. Sansão passou, mas Cristo é vivo, eterno, rei permanente, e a luz de Cristo quer brilhar sobre o seu caminho hoje. Eu sei que as teorias desse mundo é forte, mas a palavra de Jesus é espírito e vida. Eu sei que o diabo está levantando pessoas para tentar te arrastar para esse mundo vil, pecador e inimigo de Deus. Mas assim como os irmãos de Sansão subiram até o templo de Dagon e o trouxeram ao ponto de partida, Deus tem instrumentos aqui hoje que serão pessoas que vão te trazer de volta para o ponto de partida. Quando eu digo isso, eu estou falando a você que se afastou do Evangelho. Eu estou falando a ti que nunca entregou sua vida para Cristo, mas já teve alguma experiência em alguma igreja, com algum louvor, com alguma pregação. E você, meu irmão, que tem chamado de Deus, você, minha irmã, que tem um lindo ministério, tem uma comunhão linda com o corpo de Cristo, mas as pressões do mundo estão vindo forte contra você. Para de viver perigosamente, para de brincar com o pecado, para de valorizar relacionamentos carnais e perigosos, para de viver simplesmente pensando em si mesmo, Isso não é evangelho, isso é vida de Sansão e não vida de cristão. Cristão é imitador de Cristo. Quem entendeu essa palavra, fica em pé comigo, por favor. Você pode dar glória a Jesus. Me livra, Jesus. Nos livra, Jesus, dos relacionamentos carnais e perigosos. Nos livra, Jesus, de viver uma vida autocentrada. Nos dá escape, Jesus. E esse escape o Senhor está falando nessa virada de um dia para o outro. O escape é a oração. O escape é a dependência da presença. O escape é a dependência da palavra. Então seja cheio, seja cheia da palavra. Abra sua alma agora. Pastor, como é que eu abro a alma? Diga que você precisa dele. Diga que você depende dele. Diga que você não quer perder a sensibilidade. Diga: eu não quero perder a sensibilidade. Me incomoda, Jesus, se eu estiver sem orar. Me incomoda, Jesus, se eu estiver sem te buscar. Me traz para perto de ti. Eu quero sempre estar na tua casa. Eu quero sempre estar aos seus pés. Eu quero chamar você que se afastou do Evangelho agora, para vir aqui à frente para a gente orar por você.
Eu quero chamar você que está sentindo que Deus está te chamando por essa palavra. Você nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer. O Senhor está quebrando correntes. O cabelo de Sansão voltou a crescer como antes. Os símbolos voltarão a serem valorizados. Você vai cear novamente. Você vai erguer as escrituras novamente. Você vai discipular vidas que descerão as águas novamente. Mas para isso você precisa voltar ao ponto de partida agora. Desça da galeria, saia da nave da igreja. Mas eu quero orar por você aqui agora. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus? Eu sempre me lembro desse culto aqui, Jesus salvando almas. Eu sempre me lembro desse culto aqui, Jesus trazendo de volta o que se perdeu. E Deus está te chamando, volta para o ponto de partida enquanto há vida. Volta para o ponto de partida enquanto há vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Volta. Isso, volta para papai. Você não pode se conformar com esse sistema inimigo de Deus. Você precisa ser transformado, transformada em seu entendimento. Vem, moça. Vem, rapaz. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Não importa a condição que o pecado te levou, o cabelo volta a crescer. O cabelo volta a crescer. É Jesus dizendo: vai ser visível. O símbolo da minha comunhão contigo é visível. Que eu não desisto de você. Vem, a igreja está orando. Vem, moça. Vem, rapaz. A porta está aberta. Volta ao início de tudo. Tem ciúmes de mim. Ele te ama. E o seu amor é como os braços de Sansão se abriram no templo de Dagon. Os braços de Cristo se abriram na cruz. Não para destruir, mas para salvar. Para salvar. Então, de repente não vejo mais minhas aflições. Tem mais pessoas para vir. Venha, venha. Deus marcou essa noite para marcar sua vida. E o quanto Ele me quer. Seu lugar, porque o Espírito está te atraindo. O Espírito te chama para uma obra linda. Me amou, Ele me ama, Ele me amou. Diga que Ele te ama. Levantou alguém para te derrubar, Jesus levanta alguém para te levantar. Se através de relacionamentos carnais e perigosos você entrou em trevas, a igreja está aqui para te trazer para a luz. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso. Vamos orar por eles, igreja. E o quanto Ele me quer. Oh,
Todos vocês, a igreja com as mãos estendidas, por favor. Todos vocês que vieram à frente, coloque eles de pé, por favor. Aleluia, aleluia. Ao contrário de brincar com o pecado, é prostrar-se em lágrimas, reconhecendo sua dependência de Deus. Só vocês aqui na frente, abaixa a cabeça comigo e fala assim: Senhor Jesus, me recebe, me leva ao início de tudo, resgata em mim o primeiro amor, restaura-me, levanta-me, fortalece-me, me enche de novo e me usa para a glória do teu nome. Liberta, Jesus, essas pessoas, faz uma obra linda na vida, frustra todo o plano do inimigo, realiza seus planos na vida deles, para a honra e glória do seu eterno nome.